Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui, Senhor. Obrigado, Pai, por ser chamado filho teu, por fazer menção do teu nome, Senhor. Pai, tão glorioso esse nome. Estamos aqui, Pai, pela tua graça. Estamos aqui, Pai, pelo sacrifício vivo, santo e vicário na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, dia de trabalho, dia, meu Pai, de relacionamentos, dia de encontros, ó Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus. Estamos aqui para separar, Pai, uma porção do nosso dia, meu Pai, para partilhar da tua palavra, meu Pai, para te louvar, te cultuar, oferecer algo a ti, Pai. Então receba, Senhor, essa oferta singela, Pai, de tempo, Pai, dedicado ao Senhor. Receba os corações, a sinceridade, os corações quebrantados diante de ti, meu Pai. Porque é isso que agrada ao Senhor. Que esse seja um momento de adoração e adoração verdadeira, Senhor. Que também o Senhor assim o receba, Senhor. Então fica conosco, bondoso Deus. É o que pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nossa irmã Maria chegando aí também, nossa irmã Bia. Eu já orei e peço que os irmãos tiverem a palavra de Deus à sua mão, que abram rapidamente o livro de Romanos, capítulo 12, versos 9 e 10. É onde nós vamos refletir nesta noite. Carta de Paulo ao povo, né, da igreja de Romanos, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 9 a 10. Amém? Aqueles que tiverem a oportunidade, estimulem o hábito, né, de estarem lendo através da Bíblia, do papel, para nós perdermos o hábito. Eu confesso que eu estou tentando reanimar isso. Tenho usado muito celular, muito computador, mas o charme mesmo tem folhear a Bíblia, né? É tão gostoso quando você tem a Bíblia que você mesmo conhece, você tem já mais ou menos a noção onde estão os versículos. É muito gostoso ter essa intimidade com o papel, né? Amém? Então, Romanos 12, capítulo 9 e 10. Eu vou lendo para adiantar. Também os irmãos vão ver um comentário aí que vai ter, para depois os irmãos refletirem também, estudarem na casa de vocês. Amém? Romanos 12, capítulo 9 e 10. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? Repetindo. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém, irmãos? Uma oração rápida novamente. Quanto mais nós oramos, mais a graça de Deus se manifesta. Quanto mais nós oramos, mais a glória de Deus se manifesta no meio de nós. E peço também que os irmãos orem comigo. Peço que o Espírito Santo de Deus me use com poder, com autoridade. Não seja o ser humano deste falando, mas sim o Santo Espírito levando a palavra ao coração de vocês. Amém? Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu oro a Ti novamente, pedindo agora a respeito da Tua palavra que será agora ministrada, meu Pai. Peço a Ti autoridade, peço a Ti permissão, peço a Ti, meu Pai querido, a unção do Teu Santo Espírito, para que eu possa ministrar, meu Pai, de uma maneira que alcance os corações. Que corações sejam, meu Pai, convertidos a Ti. Que corações sejam mudados e transformados conforme o Teu querer, Pai. Me faça agora instrumento, me faça agora assim como um fio que conduz a eletricidade, mas a eletricidade é a Tua presença, é a Tua força, é o Teu manifestar glorioso, Senhor. Então me usa, Senhor, pela Tua graça, e não pelo que eu sou, Pai. Sou muito pequeno diante de Ti, mas, Pai, pela Tua misericórdia, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Eu particularmente gosto do livro de Romanos, porque é um livro que trata bastante uma igreja complicada, assim como nós somos, né? A igreja de Roma, por ser uma igreja grande, tem, até por questão de logística, por questão de probabilidade, você tem uma quantidade maior de problemas. Porém, a igreja de Roma, essa carta ela é escrita dentro de um grande dilema. Primeiramente, de como ser justificado diante de um Deus todo-poderoso e de um Deus santo. Então essa é uma grande dificuldade de encontrarmos. E Paulo resolve isso dizendo que é através da graça, através do Evangelho, que é o próprio Cristo. E quando a carta de Romanos, principalmente no capítulo 12, ela faz muitas menções, muitos deveres em relação àqueles que foram justificados por Cristo. E talvez você diga, eu não creio em Jesus, talvez você está passando aí e ouviu. Você foi justificado por Cristo, mesmo que você não tenha sido aceito, ainda você não aceitou esse sacrifício, não creu e não aceitou, você foi justificado por Cristo, porque a palavra diz que Ele amou o mundo, amou a todos e sacrificou por todos. Então no grande dia, talvez alguns não se salvem, talvez alguns não partilhem da eternidade com Cristo, não porque o sacrifício não foi feito, mas porque não aceitaram o sacrifício. O sacrifício hoje está à mão de todos. Está a um joelho quebrantado, a um coração contrito. Basta aceitar a graça de Cristo. Então, todos fomos justificados em Cristo. Basta crer e aceitar essa dádiva do próprio Deus.
Então Paulo ele vai falar, ele inicia o capítulo 12, ele começa falando primeiramente sobre o que ele entende como um culto santo e agradável no versículo 1. No versículo 2 ele diz para não nos conformarmos com as situações erradas nesse mundo, porém transformá-las através da nossa transformação. Aí do 3 até o 8 ele fala acerca da diversidade de pessoas, porém a utilidade de cada um. Fala também sobre o uso dos dons espirituais com utilidade, com propósito. E quando chega no 9 e o 10, que hoje é o tema central, ele fala sobre o amor não seja fingido. E se ele falar isso, existe a possibilidade de ter um amor fingido e um não fingido. Um amor verdadeiro e um fingido. Talvez você fale, mas como amar fingido? Paulo diz que esse amor ele não seja fingido. E nós vivemos hoje um tempo de grandes manifestações de amor. Eu mesmo no Facebook esses dias fiz uma manifestação para minha esposa a respeito do quanto eu a amo, do quanto ela é importante para mim. Uma manifestação pública de palavras, porém toda essa manifestação pública ela tem que ser ratificada com atitudes. Não adianta falar para minha esposa que eu a amo, porém quando ela precisa de mim, quando ela conta comigo, eu não estou à disposição para ela, não tenho compromisso, não tenho comprometimento, eu não sou leal a ela. Então eu posso manifestar amor, eu posso dizer que amo, eu posso declarar aos quatro ventos que eu amo alguém, porém eu não tenho comprometimento, não tenho compromisso, eu não tenho lealdade em relação a essa pessoa. E nós vemos numa dispensação do qual, infelizmente, tem crescido o número de divórcios, não só quando nós falamos mundo, as pessoas que não creem em Jesus, não creem no matrimônio, como a palavra diz, mas dentro da igreja também, muitos casamentos sendo desfeitos, e nós vemos que no altar, no momento ali das juras, né, no momento do juramento, e ali é declarado que vamos amar sobre todas as circunstâncias, e com o passar do tempo isso acaba se perdendo e acaba acontecendo uma separação, acaba acontecendo o divórcio. Então o amor ele precisa ser construído através de atitudes. Ele precisa ser construído através de manifestações que elas vão de encontro ao discurso, a encontro àquilo que é dito. Quando nós falamos que amamos alguém, nós precisamos ter primeiramente compromisso com essa pessoa, comprometimento e lealdade em relação a essa pessoa. Quando nós falamos sobre amar, quando se fala do reino de Deus, como que nós manifestamos o nosso amor a Deus? Quando nós falamos Senhor, primeiro quando nós falamos Senhor, nós submetemos ao senhorio de Jesus, não é? Porque dizemos Senhor se não queremos nos submeter à vontade de Deus. Quando falamos que amamos a Deus, mas quando Deus nos pede para amarmos da mesma forma outras pessoas, não temos essa mesma disposição, não temos essa mesma diligência, então se torna um amor fingido, se torna. Porque Deus nos amou e nos ama a ponto de se dar, deu o seu próprio tudo, se deu na forma de Jesus para que morresse por nós. E nós nos entregamos com reservas, nos entregamos 50%. É como se você casasse com uma pessoa e essa pessoa falasse, olha, eu vou te amar mais parcialmente, eu vou te amar apenas 50%, e não na totalidade, que eu creio que todo mundo quer isso. Porém, o amor ele precisa ser acompanhado, e no livro de Tiago nós dizemos que quando a fé ela sem obras ela é morta. Não adianta eu declarar que eu creio no Senhor Jesus, que eu creio, porém isso não me movimenta, não provoca uma ação, não provoca uma movimentação, não provoca uma atitude. E aí como que eu posso exemplificar isso? Jesus Cristo, ele através da parábola do bom samaritano, que está em Lucas 10, 25, 37, eu creio que é a maior manifestação de um amor fingido, eu posso dizer assim, né? Peço que os irmãos acompanhem, aqueles que tiverem a palavra de Deus na mão, que diz assim, Lucas 10, do 25 ao 37, certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova, quer dizer, indagar Jesus. Queriam, naquela época os escribas, os fariseus, os doutores da lei, eles tentavam pegar Jesus, tentavam fazer perguntas, na verdade não para saber de Jesus, mas na verdade para incorrer ao erro, para ter alguma acusação contra Jesus. E aqui diz que esse perito, ele queria colocar Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, perguntando para ele. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ele está fazendo para fazer isso e vai viver.
Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E aí Jesus ele responde através de uma parábola, através de uma história. E parábola significa, vem do parabolê, que quer dizer colocar ao lado. Então você coloca, você conta uma história para trazer um conhecimento, um ensinamento espiritual, enfim, uma moral da história, um ensinamento aplicável para a nossa vida. E ele começa a contar que descendo um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado, quer dizer, passou direto. Mas o samaritano, estando de viagem, onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois que colocou sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria, um hotel da época, e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários, que significava uma moeda da época, ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E aí o perito da lei lhe responde: aquele que teve misericórdia dele. Amém? E por que eu trouxe esse texto? Para justificar o amor fingido. Primeiramente, esse texto ele trabalha com 4 figuras, né? Os assaltantes, o homem que foi espancado, o levita, o sacerdote. E também o bom samaritano. Meus irmãos, para os irmãos entenderem que era um sacerdote na época. Sacerdote era um homem que era responsável pela administração dos cultos, vamos dizer assim, o responsável pela liturgia dos sacrifícios, das oblações, como se dizia. Na verdade, não vou dizer oferendas porque são um nome que nos remete a algo não tão bíblico. Mas enfim, os sacrifícios a Deus, eles eram responsáveis a ministrar os sacrifícios. Então os homens que, vamos entender hoje, como um culto hoje seria o pastor, seria o líder de uma cerimônia. E existia também os levitas. Os levitas levaram esse nome porque, oriundos da tribo de Levi, porém eles eram da tribo de Arão, na verdade eram da descendência de Arão, enfim, da sua descendência. Enfim, eram homens que eram cuidadosos em relação aos utensílios do serviço. Enfim, quer dizer, vamos dizer, ser os diáconos hoje, que são responsáveis pela administração da ceia, dos utensílios da igreja, o trabalho administrativo da igreja, digamos assim. E o bom samaritano, ele era oriundo da região da Samaria, e ele era considerado por alguns judeus impuros, estrangeiros impuros. Não eram bem vistos na época, os samaritanos. Porém, os sacerdotes eram os conhecedores da lei. Eram homens que conheciam sobre a palavra, que na época seria a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles conheciam quem era Deus, conheciam o que deveria ser feito daquele que é reconhecido como Filho de Deus. Os levitas também, homens de serviço, homens de ação. E porém, nós vemos que ambos, quando eles passam e vem uma situação de necessidade, uma situação de poder ajudar e passam. Aí eu posso levantar várias possibilidades. Eu não sei se esses homens estavam indo para o culto, estavam indo para uma cerimônia, e talvez pensaram: eu vou chegar atrasado, vai atrasar a cerimônia, eu não sei se vai, eu tenho ali um culto para reger, eu tenho ali, meu Deus, quem que vai hoje distribuir os folhetos da igreja? Estou dando um exemplo simples aqui, meus irmãos. Mas eu não posso atrasar esse homem, e talvez uma outra pessoa passe e faça. Talvez uma outra pessoa socorra. Talvez uma outra pessoa chegue e faça isso. Porém, a Bíblia diz que o bom samaritano, aquele que talvez eu e você, dentro de um contexto hoje de época, aquela pessoa que você nunca esperaria que fosse parar para oferecer ajuda, é justamente a que para. E ela não somente para ajudar com uma ajuda parcial. Ali diz que enfaixa ele, quer dizer, faz os primeiros socorros nele, leva para uma hospedaria, leva para um local seguro, deixa ali com comprometimento de pagar tudo aquilo que aquele homem trouxesse de despesas. E o que eu quero dizer para isso, meus irmãos? Que não basta conhecer sobre o amor, não basta declarar que ama. O amor, ele precisa ser manifesto. Ele precisa ser movido de atitudes, de ação. A palavra de Deus diz que, por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, o pecado, o amor de muitos se esfriaria. E quando eu falo que o amor de muitos se esfriaria, não seriam as declarações de amor. Porque hoje existe Facebook, as mídias sociais, todo mundo escreve, constantemente nós vemos casais se declarando, mas cada vez mais nós vemos pessoas que não manifestam amor através de atitudes.
Pessoas que não manifestam, quando vê uma pessoa necessitada, não para socorrer, não para conversar, nunca tem tempo para ajudar alguém, nunca tem tempo para dedicar alguém, nunca tem tempo para... E quando eu falo alguém, alguém fora do nosso âmbito de família, alguém fora do nosso âmbito, daquelas pessoas que nos ajudam, que a palavra de Deus fala, né? De ajudar aqueles que nós amamos, que galardão nós temos nisso? Mas digo ajudar uma pessoa na rua, sair às vezes dedicar um tempo do seu tempo para... Quando eu falo de ir à igreja, meus irmãos, nós estamos impedidos disso. Mas participar da obra de Deus através da igreja, participar de evangelismos, participar de ajudas ao próximo, literalmente pessoas que estão passando necessidade. Não adianta falarmos que amamos a obra de Deus, mas não temos o desprendimento de colaborar com a obra de Deus. É fingido. E a Bíblia diz que existe o amor fingido. Existe. Existe sim. Diz para se abster daquilo que é mal e se apegar àquilo que é bem. Olha que interessante. Seja o nosso amor não fingido. Não adianta fingir. Porque primeiramente você pode falar para uma pessoa que você ama. Mas se você não tiver uma atitude que corresponde àquilo que você fala, a própria pessoa vai saber que é falsidade. A própria pessoa, quando você precisar dela uma vez, quando ela precisar de você uma vez e você pisar na bola, o seu discurso não vai colar mais. A sua conversinha não vai colar mais. Tanto que eu convido cada um dos irmãos aqui, quais as pessoas que nós podemos contar em nossas vidas. Não foram as pessoas que talvez mandaram uma mensagem todos os dias, te amo, te amo, te amo. Mas foram as pessoas que numa necessidade abandonaram tudo o que estavam fazendo para oferecer socorro para mim e para você. Foram pessoas que dedicaram o seu tempo, abandonaram às vezes o seu descanso da sua casa para oferecer socorro. Eu estou ministrando para muitos irmãos que foram já esse instrumento de amor na minha vida. Muitas vezes eu precisei de um carro emprestado. Muitas vezes que eu precisei de um dinheiro emprestado e me emprestaram. Então foi um discurso de eu te amo. Muitos deles talvez nunca mandaram um WhatsApp para mim. Eu te amo em Cristo Jesus. Talvez nunca fizeram essa declaração através de palavras. Mas fizeram através de atitudes. As atitudes ratificam o amor. Como eu disse inicialmente, não adianta dizer para uma pessoa que eu a amo. E essa pessoa não pode contar comigo no momento de necessidade. Essa pessoa não pode contar comigo. Não sou leal a essa pessoa. Não tenho comprometimento com essa pessoa. E aqui eu faço essa alusão tanto em relação a Deus como em relação às pessoas. Porque nessa parábola, na verdade, quando o perito indaga a Jesus, ele fala que amar a Deus e amar o seu próximo como a si mesmo. Esse é o segredo para dar a vida eterna. É amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E um amor não fingido, levando para o 9:10. Um amor não fingido. É um amor que, através de atitudes, eu falo que amo a Deus. Deus, eu te amo. E talvez Deus está perguntando para você hoje. Se você me ama, o que você tem feito por mim? O que você tem feito em relação à minha obra? Sabe por quê, meus irmãos? A obra de Deus é aquilo que Deus manifesta em seus sentimentos. E Deus, o que ele ama? A salvação do pecador. E você não sabe que às vezes você colaborando com a obra de Deus, você colabora com a salvação de pessoas. Você colabora, às vezes, uma obra social, quando nós falamos do socorro, do assistencialismo, de você levar, às vezes, um mantimento para uma pessoa de rua, às vezes você, para um morador, você levar, às vezes, um cobertor, representa muitas vezes a mão de Deus sobre aquela pessoa. Eu já passei por situações de, assim, Deus me mover a conversar com uma pessoa e ali ofertar um valor para comprar um botijão de gás. Essa pessoa dizer para mim, olha, hoje eu orei a Deus. E que se Deus não mandasse alguém para me abençoar, eu desistia dele. E eu glorifico a Deus porque eu fui instrumento de Deus na vida daquele homem. Mas aquele homem, ele orou a Deus para que Deus movesse o coração de alguém para que chegasse até ele e fortalecesse a fé dele. Muitas pessoas contam conosco. Muitas pessoas além do nosso âmbito de família. O mundo precisa de amor. E nós vemos no momento que nós estamos vivendo a necessidade ainda maior do amor. Porque muitas pessoas estão passando necessidades, muitas pessoas estão passando privações, muitas pessoas estão passando dificuldades de perda de trabalho, dificuldades de enfermidade. E o quanto que as pessoas que têm procurado a mim e a você têm encontrado em nós realmente compromisso e fidelidade daquele que fala que ama. Quantos desses realmente, quando nos solicitam, nós estamos verdadeiramente à disposição dessas pessoas? Ou somente é para mim, para minha família e está tudo certo? O evangelho é muito mais. Quando a gente fala de um amor não fingido, um amor que não finge, não dissimula, não tenta mostrar algo que não é. O amor não fingido é um amor
que manifesta, que se mostra, que se compromete, que faz, que acontece, como o amor de Deus. O amor de Deus por nós através de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, é um amor de atitude. Deus não falou só amei o mundo, amei e tá tudo certo. Não, através de um sentimento. Por isso que o amor, vale a pena nós, novamente falarmos isso, eu já devo ter falado isso em muitas ministrações. O amor, ele não é sentimento como nós entendemos e vemos em filmes. Quando você olha para uma pessoa e tem ali um sentimento, não, aquilo pode ser paixão, amor à primeira vista, qualquer outra coisa. Mas o amor verdadeiro, ele é construído através do amor, é uma atitude. Por isso que Deus, quando ele pede para nós amarmos nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, ele está falando de atitude. Porque ele sabe que o sentimento é difícil você amar um inimigo com o sentimento. Mas você consegue amar ele com atitude. Você consegue ajudá-lo numa necessidade. Mesmo aquela pessoa que fala mal de você, mesmo aquela pessoa que você sabe que não gosta de você. Mas você não vai retribuir com a mesma moeda, mesmo porque a palavra de Deus ela fala para retribuir o mal com o bem. Então o amor, muitas vezes a pessoa pode pensar, eu não quero, eu não estou sentindo no coração de fazer certa coisa. Claro, meus irmãos, toda manifestação de amor ela tem que ser movida de um sentimento, sim, de eu quero fazer. Mas o primeiro passo, meus irmãos, é fazer. O primeiro passo é se colocar à disposição de Deus. Talvez você está sendo solicitado por uma família do seu lado, de um vizinho do seu lado, um amigo seu de trabalho, para que você seja a mão de Deus sobre a vida dele. Para que você seja ali um instrumento de provisão na vida dele. Não somente material, às vezes através de um problema, através de um aconselhamento, através de você separar um momento para tomar um café com ele, para conversar com ele, ouvir os problemas, as angústias dele. E ali talvez você seja o bom samaritano. Aquele que talvez ninguém pensaria que fosse parar para ouvir, parar para ajudar. E quando, voltando ao texto, quando ele fala que a ajuda dele é talvez muito mais do que eu e você fôssemos oferecer. Ele socorre o ferido, ele leva para um local seguro, se compromete a pagar todas as despesas. Para quê? Para que aquela pessoa ficasse novamente bem. Quantos de nós faríamos isso para um morador de rua? Quanto nós chegaríamos a esse ponto de fazer? Por isso que nós devemos aprender muito. E quando eu falo isso, eu estou pregando para mim mesmo. Eu falo, acho que falta muito para nós chegarmos aonde Jesus deseja para nós. Essa mensagem para nós é uma reflexão. É para nós realmente analisarmos o que é verdadeiramente ser um cristão. Se nós formos desafiados a encontrar uma pessoa assim na porta da nossa casa, qual que vai ser a nossa atitude? Qual que vai ser a nossa dispensação? Igual do sacerdote, que tinha algo mais importante para fazer. E eu entendo que aos olhos de Deus não tem nada mais importante para fazer do que uma pessoa em necessidade. Não tem nada mais importante que uma pessoa que precisa de socorro. Não há nada mais importante nesse mundo do que uma vida. Não há nada mais importante que isso. Não há nenhum serviço, não há nenhum evento, não há nenhum lugar que você possa ir que seja mais importante de socorrer uma pessoa. Então, meus irmãos, a minha reflexão desta noite, e o centro dessa reflexão, é que eu e você sejamos movidos a amar com atitude. Nos movimentarmos. Sermos mais ativos no nosso amor. Sermos mais ativos no socorro em relação às pessoas. Se a humanidade, se cada um se comprometesse com uma pessoa, se cada um, você fala, olha, eu vou me comprometer com uma pessoa em assistir em todas as suas necessidades, não só materiais, mas o que eu puder ajudá-la através de aconselhamento, o mundo seria muito diferente. Uma pessoa, estou falando de uma pessoa. Uma pessoa. Se nós nos comprometêssemos com uma pessoa. E voltando ao texto, meus irmãos, quando ele fala a respeito do amor, o amor, ele, quando ele tem atitude, ele constrange. Ele constrange. O amor, ele move você a devolver na mesma proporção. Eu citei esse exemplo várias vezes, quando você recebe um presente, ainda mais um presente inesperado, um presente de utilidade, um presente muito bom, um presente de valor, algo que você desejava. A primeira atitude que você tem é de também querer presentear. É também de querer devolver, de fazer algo em troca. Eu acho maravilhoso quando eu ouço de um pregador conhecido, quando ele fala que Deus o amou. E ele, quando ele recebeu esse amor, ele compreendeu que ele tinha que devolver esse amor. Se Deus se deu por completo, ele vai se dar por completo também. Ele falou, o evangelho de Jesus, ele não tem segredo, é amor. O quanto Jesus se deu por você, o quanto você vai se dar por ele.
e se dando por ele, quanto você vai se dar pelo próximo? O texto diz como a si mesmo. Quando você for fazer algo, faça como se estivesse fazendo a si mesmo. Você vai dar uma comida, você vai dar uma provisão, como você gostaria de receber uma refeição, como você gostaria de receber uma roupa, como você gostaria de ser ouvido, como você gostaria de ser aconselhado. É isso. Você deve fazer pelo outro assim como a si mesmo. E o texto também fala sobre dar honra, a sua honra a outro. É interessante que você dá, às vezes, o seu crédito a outras pessoas. Você dar o reconhecimento a outras pessoas. Vou fazer menção de um homem que eu admiro muito. Se chama Silvio Santos, é um grande comunicador da TV brasileira. E ele fala num vídeo que toda vez que ele vai dar algo a alguém, ele faz questão de dizer para essa pessoa que essa pessoa é merecedora disso. Para que primeiro que essa pessoa não se sinta inferiorizada. Que ela não se sinta, sabe... enfim, recebendo ali um presente indigno. Ele sempre valoriza o trabalho daquela pessoa, que aquela pessoa ela é merecedora, ela tem valor e que ela merece receber aquilo. Eu gosto disso, a atitude que eu e você devemos ter, até quando nós presenteamos alguém, quando nós ofertamos algo na vida de alguém, é mostrar para aquela pessoa que primeiramente estamos tendo para dar, é porque Deus já nos deu, nós fomos agraciados e abençoados por Deus, e é o fluxo da graça de graça eu recebo, de graça eu dou. Eu não sou mais do que ele, eu não sou menos também, nós somos iguais. Nós somos encerrados numa mesma graça, nós somos encerrados num mesmo amor. A palavra de Deus diz que nós seremos justificados pelo socorro que nós daremos às pessoas. Eu já citei esse texto em outras ministrações, que está em Mateus 25, do 31 ao 40. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele e apartarão um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porás as ovelhas à sua direita, mas bodes à esquerda. Então dirá ao reis que estiver à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está pregado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu ou te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver? E respondendo eles dirá: em verdade vos digo, quando fizestes a destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Compreenderam? A pessoa talvez ela está sendo ali justificada, e talvez ela fez num amor tão simples, um amor tão singelo, uma atitude tão bondosa que, não esperando. É interessante que aquele que responde isso, quando fizemos isso, significa que o ato foi feito não esperando o reconhecimento. Ele nem lembrava disso. E a intenção não foi ser justificado, foi ser visto. Tanto que a palavra de Deus fala que aquilo que nós façamos, que não se torne público, mas que sim, nós seremos recompensados pelo Pai. Então a pessoa que fez isso, ela não esperava nenhum tipo de reconhecimento, fez simplesmente por amor, viu uma necessidade, se moveu por essa necessidade e foi justificado por Deus. Então, meus irmãos, que fique plantado no coração dos irmãos essa mensagem. Nós vivemos um tempo difícil, um tempo que a palavra de Deus nos exorta que haveria realmente um esfriamento do amor. E no sentido do amor das pessoas terem vontade de amar com atitude, de sair às vezes da sua zona de conforto, da sua zona de conformismo, das coisas bem para mim, para minha família, e se dedicar ao outro. Está cada vez mais escasso o número de pessoas que fazem isso. E alguns que fazem também o fazem por reconhecimento, os fazem por vanglória, por troca com Deus. Porém, o que a palavra de Deus nos fala é para que amemos, não com amor fingido, não com amor que possa para mostrar para os outros que está amando, mas sim um amor verdadeiro, com comprometimento, com ação e com atitude. Irmãos, eu queria encerrar essa oração, na verdade essa ministração com uma oração, e nessa oração eu gostaria que os irmãos aí, cada um, eu peço ao Espírito Santo de Deus, que traga a sua mente aquela pessoa que Deus tem aproximado de você com uma necessidade, seja ela material, seja ela de carência, de ouvir, seja ela uma necessidade de oportunidade, enfim, eu não sei. Uma pessoa que tem necessidade que Deus tem aproximado de você. Que Deus traga a sua mente e que você peça a Deus: Deus, me ensine a ajudar essa pessoa.
Me ensine, Senhor. Me ajude a vencer o meu conformismo, a minha zona de conforto. Me ajuda a vencer isso, Senhor. E amar sem fingimento. Amar verdadeiramente assim como o Senhor me ama. Eu peço que você faça isso da sinceridade do coração. E o Deus que eu sirvo, eu sei disso, meus irmãos, vai falar o coração de cada um. E se você tiver realmente a vontade de amar verdadeiramente, se você tiver realmente a vontade de amar como Deus te ama, Ele vai trazer a sua mente e vai te ajudar a praticar um amor na vida dessa pessoa. Amém? Bondoso Deus, Pai eterno, Pai maravilhoso. Pai, o Senhor é um Pai de amor, Pai. Pai, minha vida, Senhor, meu Deus, eu tenho provado muito disso, Senhor. O quanto o Senhor é bom. O quanto o Senhor tem, meu Pai querido, me dado coisas que não mereço, meu Pai. E a Tua palavra confirma dizendo que não posso dar nada comparado àquilo que o Senhor me dá. E, Pai, nessa oração o pedido é especial, meu Pai, por nós. Por nós que estamos muitas vezes amando de uma maneira fingida. Fingida porque falamos que amamos, mas um amor que não produz nada. Um amor, Senhor, que não nos movimenta. Um amor que não nos faz, meu Pai querido, de alguma forma, Senhor, meu Deus, agir, movimentar, fazer, meu Pai, assistir à necessidade dos outros, Senhor. Às vezes ficamos, ó Pai, dentro de igreja, Senhor, e hoje não estamos com esse benefício, mas muitas vezes estamos somente dentro de uma igreja, meu Pai, fazendo às vezes um evento, Pai querido, um evento religioso, Senhor, e vidas têm padecido fora da igreja. Vidas, meu Pai querido, têm passado necessidades, tanto materiais como espirituais. E nós, Pai querido, temos nos fechado para isso, meu Pai. Nossos olhos têm estado fechados para isso. Então, Pai, nos ajuda, não somente como igreja, mas como pessoas na sua individualidade, para sairmos, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos conduza agora. A cada um, meu Pai, que tem uma necessidade próxima de nós e talvez estejamos negligenciando. Talvez esteja a nossa mão, meu Pai, uma ajuda que pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. E que essa pessoa talvez possa te conhecer através das nossas atitudes. Que essa pessoa possa ver o Cristo refletido em nós, Senhor. Mas precisamos da Tua ajuda, Senhor. Sozinhos, ó Pai querido, muitas vezes nos cercamos do nosso egoísmo, nos cercamos das nossas necessidades e problemas, ó Pai, quanto pessoas estão padecendo problemas piores, problemas muito maiores, Senhor, em suas vidas, enquanto nós estamos, meu Pai, cegos pelas nossas necessidades, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar mais em Ti, ter mais fé no Senhor, porque o Senhor nos garante, meu Pai, que do pão de cada dia, o Senhor nos garante, Pai querido, socorro na hora difícil, Senhor. Mas, Pai, o que o Senhor pede a nós, meu Pai, que a mesma graça que o Senhor deposita sobre as nossas vidas, ó Pai, que tenhamos a disposição de oferecer a outros, Senhor. Muito obrigado mais uma vez pela minha vida, pela minha família, pela fé, Senhor, pelo ministério, pela rica oportunidade de estar me ensinando a Tua palavra, Senhor, de ser chamado Teu Filho, Senhor. E como Paulo diz, meu Pai, na carta de Romanos, ó Pai, como poderemos nos justificar diante do Senhor? É pura misericórdia. É pura graça do Senhor, é favor imerecido, Senhor. Então, quando nós recebemos um amor assim tão de graça, um amor, meu Pai, que não merecemos, Senhor, isso deve nos transbordar, isso deve nos mover, isso deve nos constranger, meu Pai, a oferecer isso, Pai, de qualquer forma aos que estão necessitados ao nosso redor, meu Pai. Então nos enche, Pai, desse sentimento. Nos enche, ó Pai, que sejamos, Pai, impedidos, Senhor, de não viver isso. Sejamos, ó Pai, encorajados ao final dessa mensagem, meu Pai, de a procurar, nos mover, fazer aquilo que muitas vezes já está na nossa mente. Só faltava esse gatilho dessa palavra, Senhor. Então, Pai, eu te peço, Senhor, que essa palavra, o Teu Espírito Santo confirme e que não deixe que venhamos esquecer e que ela não seja ceifada por nada, meu Pai, por nenhum momento, por nenhuma distração, meu Pai. Em nome de Jesus é que eu oro, já agradecendo essa rica oportunidade. Em nome de Jesus.